Olá, estamos dando início ao novo programa do nosso canal, a Resenha do Cangaço. Quinzenalmente nós estaremos aqui conversando com você sobre obras ligadas ao cangaço e temas afins. E hoje, nesse programa de estreia, nós temos uma obra peculiar sobre um tema muito intrigante. Você que gosta de cangaço, já percebeu a diferença entre a vida no cangaço antes e depois da entrada das mulheres? O que você acha da presença feminina nos bandos de cangaceiros? Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre a presença da mulher no cangaço. Nesse primeiro programa, eu não poderia deixar de escolher uma temática tão intrigante: a mulher no cangaço. Iremos conversar hoje, iremos resenhar hoje a obra Mulheres no Cangaço, Amantes e Guerreiras, da autora Ilza Fernandes Queiroz, editora Ideia, ano 2005. Essa obra é derivada da dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. A autora usou como fontes de pesquisas a pesquisa bibliográfica, entrevistas com pesquisadores, videodocumentários e produção cinematográfica. A obra é intrigante. Levanta inúmeros questionamentos sobre a presença da mulher no cangaço. E em sua introdução, a autora já vai fazendo algumas interrogações em torno do estudo do cangaço. Dentre elas, a importância de se estudar as mulheres no cangaço, como se relacionavam, qual a ordem normatizadora, a presença feminina mudou alguma coisa no cangaço? E logo no início, a autora aponta qual o tema principal de sua obra. É o papel das mulheres no cangaço e a sua atuação enquanto amantes e guerreiras. A condição de guerreira para a autora vai além do que pensam muitos pesquisadores que associam, o uso das armas à condição de guerreira. Para Ilza, não. Esse conceito de guerreira pode e deve ser ampliado para além do uso das armas. E acrescenta que, ao uso das armas, pode sim acrescentar que as mulheres se contrapunham à dominação masculina, a sua determinação, a determinação das mulheres, elas na condição de lutadoras, intuitivas, transgressoras. Esses outros conceitos, para a autora, também demonstram a sua condição de guerreira. A obra se divide em 3 capítulos. No primeiro, é tratado o surgimento, a divisão conceitual entre cangaço dependente e cangaço independente, e mostrando o bando de Lampião como o diferencial por ter permitido a entrada de mulheres. No segundo capítulo, serão discutidos as personagens Maria Bonita, Lídia e Dadá, enfocando as práticas sociais e buscando uma analogia com as personagens da obra de Clarissa Pinkola Sterres, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias da Mulher Selvagem, da editora Rocco. Para entender a obra de Ilza, é necessário dialogar com essa obra que Ilza foi buscar inspiração para escrever a sua pesquisa. No terceiro capítulo, ela continua abordando o papel das mulheres através de depoimentos escritos em autobiografia
da única cangaceira sobrevivente dessa história, Sila, e contrapõe a fala de alguns pesquisadores ligados a Esbeck. Ela trabalha com os depoimentos de Sila e entrevista alguns autores de obras que discutiram a mulher. Vamos conversar um pouco sobre cada capítulo. A autora trabalha o conceito de cangaço dependente, mostrando o poder dos coronéis sobre os bandos e dialoga com algumas obras para sua abordagem. Por exemplo, Aglaé Lima de Oliveira, Cangaço e Nordeste. Ela trabalha com essa obra. Uma das obras que ela trabalha é essa aqui, para discutir o conceito. Trabalha também com o autor Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. E também com Max Weber, porque ela trabalha a ideia de liderança, de carisma. Em seguida, ela discute o conceito de cangaço independente. Aqui, a autora destaca a figura de Lampião como sujeito admirado e odiado ao mesmo tempo. Além disso, aponta que o caráter de admiração sobre Lampião é associado ao que a autora chama de dominador carismático. Aí ela vai partir do conceito de carisma de Max Weber. Ela traça categorias dos cangaceiros e os motivos da entrada para os bandos. Ela mostra 3 categorias de cangaceiros. Aqueles que se sentiram injustiçados e por isso entraram para a vida do cangaço, os aventureiros e os facínoras. Já no primeiro capítulo, a autora aborda a temática das mulheres. Tem um item lá chamado Maria Bonita, Lampião e as mulheres no cangaço, e dialoga com algumas obras, com alguns autores que narram em seus livros a presença de mulheres no cangaço. Dentre essas obras, ela destaca Dadá, de José Humberto Dias, Amantes e Guerreiras, a presença das mulheres no cangaço, de Geraldo Maia do Nascimento, Lampião, as mulheres e o cangaço, de Antônio Amauri, e Lampião, o homem que amava as mulheres, de Daniel Lins. Dentre outras obras que ela também dialoga sobre essa temática. Em Daniel Lins, Lampião, o homem que amava as mulheres, que ela vai buscar elementos para explicar o desconforto e a apreensão dos cangaceiros com a presença de Maria de Ideia no bando. Na página 42 da obra de Ilza, a autora cita Padre Cícero como, abre aspas, amigo, conselheiro, protetor, admirador de Lampião, fecha aspas. E usa mais uma vez Daniel Lins para justificar sua posição em relação ao padre. Na obra de Daniel Lins, na página 24, essa obra do Daniel Lins aqui, ó, né, na página 24, ele afirma, abre aspas, Padre Cícero Romão, protetor e, sobretudo, alter ego de Lampião, foi categórico. Lampião será invencível enquanto não houver mulher no bando, fecha aspas. Essa citação do Daniel Lins é que vai inspirar a autora a ter uma posição em relação ao padre. Ainda buscando e mantendo esse diálogo com o Daniel Lins, ela vai descrever os 4 requisitos para a entrada de mulheres no bando. Primeiro, ser uma moça donzela. Segundo, ser de paz. Terceiro, ser honesta e fiel. E o quarto, ser cangaceira. Para mostrar o processo de treinamento como cangaceira, ela vai recorrer a Frederico Bezerra Maciel, onde ele não utiliza o termo treinamento, mas sim
adestramento. É essa síntese do capítulo 1 da obra de Ilza. Vamos para o capítulo 2, que tem como título Maria Bonita, Lídia e Dadá, mulheres duais. Mulheres que estiveram à frente de seu tempo da submissão, da cozinha, do quarto, do silêncio. Quando vão para o cangaço, saem para o mundo, ocupam um espaço que estava reservado aos homens. Por isso, são duais. Não que tenham se libertado, não. Mas, quando sua casa, lugar reservado às mulheres, pelo imaginário social, passa a ser a rua, o mundo, a floresta, a caatinga, acendem indiscutivelmente o sinal da resistência. E trabalha com o conceito de dualidade. Por que as mulheres eram duais? Porque uma mulher pode ser dócil e felina, guerreira e amante. A dualidade das mulheres revela dois aspectos da personalidade feminina. São dois lados que devem ser mantidos juntos no consciente. Se assim permanecerem, elas têm um poder tremendo. Dessa forma que a autora discute o poder das mulheres e um processo de ruptura com a vida tradicional que elas viviam. Ela continua trabalhando o código de honra do cangaço, a normatividade cangaceira e a normatividade sertaneja. Ela vai trabalhar com mitos da mulher, o mito da beleza, né, a partir da obra de Naomi Wolf, o mito da beleza, como as imagens de beleza são, da editora Rocco. Ela vai dialogar com essa obra para trabalhar os 4 conceitos do mito. Mito da maternidade, a mulher ser mãe. O mito da domesticidade, a mulher tomar conta do lar. O mito da castidade, manter-se virgem até o casamento. O mito da passividade, ser calma, tranquila, serena, cuidar bem da casa, dos filhos e do marido. Bem característicos da sociedade de então. Todavia, continua a autora, a domesticidade, a passividade e a maternidade não eram considerados adequados para o cotidiano dos bandos. As mulheres não estavam no cangaço para serem mães, mas para serem amantes e guerreiras. O código de honra do cangaço tinha convergência com o código de honra sertanejo. Por quê? Tanto no sertão como dentro dos bandos, as relações heterossexuais eram balizadas na castidade e monogamia. Desculpe o termo. Na sociedade sertaneja e também do cangaço, a honra de um homem depende da honra da mulher, pois está baseado numa moral cristã, onde a mulher tem que ser pura, casta e monogâmica. Sendo assim, as regras de convivência entre cangaceiros e cangaceiras estavam calcadas na ordem, entre aspas, natural, se não em sua totalidade, pelo menos nas regras específicas do amor e do sexo. Ela trabalha, ainda neste capítulo, as mulheres, amantes e guerreiras, os homens, guerreiros e amantes. A cangaceira no bando se transforma em caçadora, em uma guerreira, à procura sempre da caça em um outro lugar. Essa transformação é uma transgressão. Por quê? Porque essa condição de mutação lhes atribui algo a mais do que as sertanejas que não trilharam os caminhos do cangaço, colocando-se numa outra, a de transgressoras.
de selvagens, no sentido que eles dá estés. As mulheres correm com os lobos. A ideia de selvagem aqui não é a ideia tradicional que nós temos, mas é a relação com a natureza. Vamos tomar como referência, primeiro, a Maria Bonita. Quando Maria era casada com José de Neném, tinha consciência da privação da própria sexualidade e da vida amorosa, reprimidas num relacionamento conjugal infeliz. Por tudo isso, ela quis sair dele e ir para outro mundo, o mundo da mulher selvagem. O ânimos que pertence a ela e provém dela. Ela libera a mulher selvagem, antes domesticada, e entra em contato com a sua psique instintiva. Quando ela rompe com sua vida passiva, doméstica, e entra no cangaço, ela rompe com toda uma normatividade, com toda uma tradição, com todo um servilismo que ela tinha plena consciência de que ela vivia no casamento dela. Dadá, por sua vez, ressignifica a vida de Corisco e a sua própria vida, porque extrai a paz da guerra. Em cada brincadeira, encontra seu embalo. Corisco consolida-se no imaginário social a obrigação de virilidade. Quando estupra Dadá, ele é o viril, ele é o macho, ele é o homem. Mas ele transgride regras quando tem que conquistá-la, pois fica dócil, carinhoso e paciente. Dócil, carinhoso e paciente são atributos relacionados aos mitos da mulher, não do homem. Continua a autora. O código de honra do cangaço era intocável, como lei na sociedade cangaceira. Por isso, apenas Lídia, das três estudadas, Maria, Dadá e Lídia, paga com a vida. Porque as transgressões de Maria e de Dadá feriram regras do Código Sertanejo, não do cangaço. Lídia, ao contrário, ela não só feriu regras do Código Sertanejo, como feriu regras do cangaço. Lídia e José Baiano, questão de honra. Dadá e Corisco, questão de amor. A infidelidade, descoberta e assumida por Lídia, quebrava uma das regras básicas do Código de Honra do cangaço. O assassinato de Lídia, cometido por José Baiano, é, assim, a defesa da honra, da autoridade masculina, ofendida, envergonhada. Lídia cometeu um erro imperdoável. Descumpriu o requisito mais exigente do Código de Honra do cangaço. A autora prossegue afirmando: se o entendimento da atitude de Lídia de não negar a traição for sinônimo de uma resistência a essa dominação sexual dos homens sobre as mulheres, ela defende que Lídia morreu em combate ao machismo, à violência contra a mulher. E afirma que, abre aspas, o ato consolida mais ainda sua condição de amante e guerreira. Não matar Lídia seria para José Baiano morrer socialmente com a perda de prestígio e honra. E quanto a Dadá, se ela resistiu com rejeição, Corisco a conquista com paciência e determinação. Para ser cangaceira, teria que renunciar às atribuições tidas como femininas. No caso das cangaceiras estudadas, tiveram que negar especificamente a maternidade, a passividade e a domesticidade. Este é um ponto crucial a ser explorado pela autora, pois demonstra a construção de um novo jeito de ser mulher. Dadá é valorizada pelo atributo tido como masculino, o de guerreira. É sobre Dadá
que se lê as mais impressionantes revelações de coragem e determinação. Ao mesmo tempo, Dada demonstra um servilismo ao ideário hegemônico de feminilidade. A mulher se dedicava ao homem por inteiro. Na parte 3, no último capítulo da obra de Ilza, é o papel das mulheres no cangaço através da trajetória de Sila. A trajetória de vida de Sila é marcada pelo mundo patriarcal, arcaico, coronelista. Em sua trajetória, Sila já se apresentava como uma menina ousada, já gostava dos prazeres da vaidade. Assim, apresenta a autora em sua obra. O dia em que Sila foi levada para o cangaço, regado a baile com concertina, pandeiro e viola, foi um misto de alegria, emoção e tristeza. Sila foi para o cangaço sob ameaça. Para a autora, ouvir Sila relatar que havia companheirismo entre as mulheres dentro e fora do bando, a ponto delas terem interferido no comportamento sexual dos cangaceiros, ao ponto dela mesmo, segundo a autora, impedir o estupro de uma jovem, uma mulher de fora do bando. Prova que a presença das mulheres no cangaço modificou o comportamento dos cangaceiros. São essas as verdadeiras guerreiras, que não precisam de armas de fogo. Suas armas são sua coragem, sua fibra, intuição, audácia. Elas vivem em combate, com armas que podemos dizer sutis, invisíveis, mas sensivelmente notáveis. E para concluir a sua obra, ela estabelece um diálogo entre Sila e um grupo de estudiosos da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. O confronto de ideias entre os pesquisadores da SBEC e as falas de Sila mostram divergências entre as visões de cada um sobre o papel das mulheres e sua condição de guerreira. Para alguns pesquisadores, a condição de guerreira está ligada ao manuseio de armas de fogo. Sila reconhece que, antes de tudo, era mesmo nômade e cangaceira, o que significava, como mulher, abortar os filhos nascidos, perder seus bebês, mesmo tendo sonhado e desejado tê-los. A vida de Sila no cangaço, que nunca desejou e muito menos escolheu. O sentido de guerreiro, mais uma vez, ela trabalha. Não precisa ser guerreiro ou guerreira e ter que pegar em armas de fogo. A própria vida dessas mulheres dentro dos bandos já era um ato de coragem e um ato de guerreira. E eu vou concluir essa apresentação lendo um trecho da obra Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias da Mulher Selvagem, de Clarissa Pincola Stess. Abre aspas. Percepção aguçada, espírito brincalhão e elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande inteligência ou força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro, sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. Foi a partir da obra de Clarissa Pincola Stess que Ilza Fernandes Queiroz produziu a sua dissertação e transformou em livro. É uma obra boa para se ler e tem essa característica de dialogar com outros autores
Isso faz com que a obra ganhe em termos de conteúdo, em termos de informações para o leitor. E aqui ficamos, encerramos o nosso programa e até a próxima oportunidade.